Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Eu vou compartilhar com os irmãos algumas coisas bem específicas. Não vou ensiná-los porque temos mestres nessa igreja. Não vou profetizar, temos profetas aqui também. Aleluia. Então os irmãos estão de todos os lados confortáveis com aquilo que o Senhor tem dado para a comunidade aprisco de Araguari. Aleluia. Então eu vim só para somar, contar os nossos testemunhos de vida. Amém? Contar como que o Senhor tem sido bom conosco. Aleluia. Uma coisa que eu tenho aprendido é que eu não preciso treinar e nem talvez desenvolver meu discurso, minha oratória para que eu alcance muita gente. Mas se aquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração alcançar um coração, então aquilo que o Senhor, aquela missão que o Senhor me entregou para fazer, ela está cumprida e a meta também está cumprida. Aleluia. Porque a meta celestial é diferente aqui da terra. Da terra nós queremos quantidade. Os céus investem mais em qualidade. Aqui se investe no que as pessoas têm. Nos céus é no que as pessoas são. Aleluia. Rico não é quem tem, mas é aquele que é. Amém? Então a Bíblia tem alguns princípios muito interessantes. Mas hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre um personagem bíblico bastante conhecido, que é o Sansão. Sansão nasce numa época, o seu pai, Manoá, sua mãe, algumas traduções falam Manoé, Manoá, mas tanto faz, qualquer uma aí vai dar certo. Era uma época que Israel estava vivendo muito crítico. Ele vem sucedendo pelo menos 3 juízes, Ibizan, Elon e Abidom, que lutam também e defendem a causa dos israelitas. Essa época dos juízes é uma época que ela é um lapso aí, um intervalo que existe entre a morte de Josué e o primeiro rei de Israel, Saul. Então fica aí esse espaço de tempo aonde de tempo em tempo aparece alguém sonhando os sonhos de Deus e querendo lutar as lutas de Deus. Amém? Por isso que aparece aí esse livro, os Juízes. E aí você vai ter mulheres como Débora, Jael, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, a Bíblia é machista. Não é machista. Teve mulheres que julgou Israel. Débora julgava Israel debaixo de uma palmeira. A Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque os homens não estavam assumindo as suas posições. Então Deus levantou uma mulher e ela começa a fazer ali aquilo que é um propósito do Senhor, que é sempre libertar o seu povo. Amém? E aqui, não diferente, Deus levanta alguém aqui para aquela época. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo. Israel está vivendo um caos. Israel está subjugado. Israel não tem uma terra que possa falar, essa terra é minha. Israel não pode cantar. Israel está cercado, está subjugado. Os impostos são altos e os filisteus são impiedosos contra o povo de Deus. E ali tem um casal. Sempre quando nós estamos estudando a Bíblia, os personagens bíblicos, nós vamos perceber que sempre existe alguém que não se dobra diante de Baal, diante de Acera, diante de Dagon, diante de tantos outros deuses.
existe sempre alguém que não vai se prostrar diante de outros deuses, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, como Gideão e como tantos outros que não se prostraram diante ou não concordaram com a situação que o povo estava vivendo. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim, não, vamos acostumar, porque da agora para frente vai ser assim. Não, fica tranquilo, agora a gente vai precisar, nós vamos precisar usar o álcool gel, nós vamos precisar usar a máscara, nós vamos precisar usar isso, nós vamos precisar usar aquilo. E mesmo usando, nós estamos vendo as pessoas sendo contaminadas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que haveria pestes, haveria terremotos, haveria guerras, haveria mortes, haveria coisas espantosas. Alemanha, França já decretou lockdown. O que é isso, pastor? A segunda contaminação do vírus da Covid-19. Então aquilo que estavam pensando que não, quem pegou já não pega mais, ninguém está seguro. Nós só estamos seguros em Deus. Aleluia. Então é a hora da igreja começar a tomar a posição que ela deixou. É hora da igreja assumir o local que ela deixou. É momento da igreja se posicionar e começar a declarar como Miriam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Amém. Está na hora da igreja se posicionar como Ananias, Misael e Azarias, aqueles 3 jovens amigos de Daniel que desenvolviam lá no reinado junto com Daniel. Quando o rei fez aquela estátua e convocou todos os povos, porque era um rei que era rei mundialmente, e ele faz uma estátua e ele fala: todos vocês terão que se prostrar diante dessa estátua. E acharam-se ali 3 jovens que não se movimentavam nesse sentido, e pegaram esses jovens e falaram com ele: vai tocar novamente e vocês vão se prostrar, nós vamos dar uma oportunidade para vocês, tranquilo? Nós vamos dar uma oportunidade para vocês, vai tocar de novo, vocês se prostram, está tudo tranquilo. E eles falaram: não, nós não vamos prostrar diante dessa estátua, porque nós temos um Deus, e é o Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o nosso Deus, é o Deus dos nossos pais, é o Deus que operou milagres e maravilhas. Nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Faça o rei aquilo que quiser. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se não, nós não vamos nos prostrar. É uma decisão. Eles sabem onde estão, da onde vieram e para onde estão indo. Eles conhecem o Deus que servem. Eles não são duvidosos. Eles não são de ânimo dobre. A Bíblia fala que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aquela pessoa que hoje está bem e amanhã já não está legal. Aquela pessoa que depois, semana que vem, ele está lá em cima, na outra semana ele está lá embaixo. Não. A Bíblia fala que pessoas de ânimo dobre são inconstantes em todos os seus caminhos. Os caminhos ficam oscilando. Mas nós olhamos reto, como Paulo fala: esmurro meu corpo, para que depois de ter anunciado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu quero estar qualificado para entrar lá no reino celestial. Amém? Então, quando nós vamos ler aqui em Juízes capítulo 14, Juízes, nós vamos retroagir um pouquinho aí, irmãos, 13 e 24. Eu vou ler pelo celular aqui, porque depois que eu perdi meus outros olhos, eu não consigo enxergar essas letras mais não. Amém? Então eu vou pelo celular aqui, que a letra é um pouquinho maior. Diz assim: quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele
morava em Maredã, em Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Aleluia. Vamos seguir aqui agora para o 14. Opa, passou muito aqui. Aleluia. Eu quero trazer um pouco a história de Sansão, mas para a gente tirar algumas lições da nossa vivência hoje, no nosso dia a dia. Eu lembro que os irmãos aí que são lá de década de 80, década de 90, tem alguém aí? Deixa eu ver. Década de 70, tem alguém que nasceu aí? Década de 70, quem nasceu aí? Quem nasceu década de 80? Aleluia. Quando tinha o almoço no domingo, talvez vocês já chegaram em situações melhores, mas eu lembro que quando tinha o almoço domingo lá na nossa casa, comprava aquele saquinho de groselha, fazia aquele suco e todo mundo já ficava lambendo os lábios porque ia ter suquinho de groselha no domingo. Só tinha carne no domingo, comprava-se o frango e a gente ficava naquela expectativa. E tinha também aquela lata de marrom glacê, quem lembra disso? Aí era a nossa sobremesa. E ali a gente comia e tinha também Coca Litro. A Coca Litro estava para toda a família. Hoje já não dá, né? Mas antes dava. E era interessante porque quando a gente ia na panela para tirar a nossa comida, nós não lançávamos mão da coxa, porque a coxa pertencia à autoridade da casa. Vocês lembram disso ou eu estou falando coisa boba aqui? Era assim. Não precisava ninguém falar com a gente. Não precisava falar, a gente já entendia que aquilo ali pertencia ao provedor da casa. E eu lembro que quantas vezes que meu pai chegava em casa cansado e ele não tinha coragem para tomar um banho, e a minha mãe falava assim: pega uma bacia, morna uma água e lava o pé dos seus pais. Como eu era o filho caçula, eu era o camarada que mais lavava os pés do meu pai. Era eu. E de alguma maneira, eu fico feliz por isso hoje. Por ter feito isso inúmeras vezes. Porque, irmãos, eu entendo que se nós queremos ter uma igreja forte, uma igreja estruturada, uma igreja estabelecida e vencendo, nós vamos precisar manter os marcos antigos. Nós não podemos tirar esses marcos. Nós precisamos manter esses marcos. Aleluia. Princípios bíblicos que nós estamos deixando de lado. Deus não opera na desobediência. Deus não opera, o seu sacrifício é em vão se você não for obediente. Se você não conseguir, meu irmão, você que está me ouvindo, você que é filho, palavra para os filhos aqui, não importa a sua idade. Se você não consegue lavar o seu prato, se você não consegue lavar o banheiro da sua casa, se você não consegue auxiliar a sua mãe e o seu pai nos afazeres da sua casa, a sua fé está sendo vã. Muitas vezes na igreja, nós somos os melhores filhos, nós somos as melhores pessoas, mas na nossa casa, vai lá na casa, pastor, que você vai saber quem é. Vai lá na minha casa e passa um dia lá que você vai ver quem é. Vai lá e que você vai conhecer quem é. Isso é bom ou é ruim? Irmãos, a gente sabe que o lar, aleluia, é ali onde é que é tratado, é ali onde é que a gente fica nu. É ali onde é que as pessoas nos enxergam. Não adianta. As pessoas sabem quem somos. E às vezes nós ficamos envergonhados porque temos atitudes, fazemos coisas
que não está alinhado com os propósitos de Deus. Nós desonramos as pessoas da nossa casa. Não existe bênção nisso. Nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Por que eu trouxe esse personagem Sansão aqui? Quem era Sansão? Sansão veio em uma época que Israel vivia um caos, era dominado, eles não tinham opção, eram escravos, mas tinha um casal que orava ao Senhor. Tinha por ali um casal diferenciado, que não concordava com aquela situação. E mais, a Bíblia fala que a esposa de Manoá era estéril. A esposa de Manoá era estéril. E o anjo do Senhor aparece. O próprio Senhor aparece e fala para ela: olha, eu sei que você é estéril, mas você vai ter um filho. Aleluia. Eu sei que o seu organismo nunca pôde gerar, mas eu vou te dar um filho. Só que esse filho, ele tem um propósito. Ele vai livrar o meu povo. Esse filho, ele vai ser nazireu. Não pode passar navalha na cabeça. Não pode beber bebida forte. Não pode tocar no defunto. Ele vai ser exclusivo. Ele vai ser um nazireu de Deus. O nazirato, o voto de nazirato, era uma classe de pessoas que eram separadas literalmente para esse fim. Eram pessoas que se dedicavam completamente ao Senhor. Eles não tocavam em defuntos. Se tivesse um passarinho morto, eles passavam longe. Bebida forte, passava longe. E o cabelão crescia. Eles não passavam navalha. Era o voto do nazirato. Versículo 14 a seguir. Verso 2: quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tina, quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim. Verso 3: seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Irmãos, filhos que me ouvem nessa noite, na sexta-feira nós fomos acordados para orar, para buscar o Senhor. E naquela noite o Senhor me falou desse texto. Os pais se opuseram à vontade de Sansão, mas Sansão disse: eu quero aquela mulher, me consigam ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um texto aqui do Mário Sérgio Cortella. Eu vou ler ele um pouquinho aqui, porque eu acho que encaixa nesse nosso comentário. Aleluia. Enquanto isso, você vai glorificando ao nome do Senhor aí. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aleluia. Eu achei aqui. O texto diz assim: a triste geração que se estressa e se frustra por tudo. Andam de carro, Uber, táxi, não lavam suas cuecas nem suas calcinhas, não buscam conhecimento nem espiritualidade, não se encantam com as decorações natalinas, nem com um pé florido no meio da avenida, reivindicam direitos de expressão e não oferecem nada em troca, nenhuma atitude, consideram-se vítima dos pais, julgam
juízes duros, impiedosos, que condenam tudo e todos, choram pelo cachorro maltratado e desejam que o tornem, e desejam que o homem seja esquartejado. Compaixão duvidosa, amorosidade mínima, preciso disso, tem que ser aquilo, e haja satisfação, infelicidade, descontentamento, adoecimento, depressão, suicídio. Geração estragada, inconformada, presa em suas desculpas, acomodada em suas gaiolas de ouro, postam sorrisos, praias paradisíacas, mas não se banham no mar curador, limpam o lixo na praia com os amigos e não arrumam a própria cama. Em casa estampam tristeza, sofrimento, dor, a dor de ter que crescer sem fazer por onde merecer. O autor desse texto é o Augusto Cury. Então nós estamos vivendo uma geração que eu quero isso, me dá isso, eu quero aquilo. E quando não se dá, o menino esperneia, o menino chora, o menino faz um barraco no supermercado e o pai vai lá, não meu filho, então, e entrega. Precisamos repensar esse modelo de educação que nós aplicamos aos nossos filhos. Se nós queremos uma igreja estabelecida, se nós queremos uma igreja uniforme, se nós queremos uma igreja estruturada, se nós queremos homens disponíveis para a obra, para as atividades espirituais, para o trabalho aqui, para que consiga realizar, né, os seus objetivos e também sendo firme, sendo padrão, sendo referência para os demais. Nós precisamos rever o nosso conceito, a nossa metodologia de ensino para os nossos filhos. Aleluia. Vocês não imaginavam que o pastor ia trazer essa mensagem para vocês hoje, nem eu, mas essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos. Às vezes nós estamos na igreja, nós nos alegramos, nós pulamos, mas lá fora nós continuamos as mesmas pessoas, não há mudança em nós. Nós furamos a fila do banco, eu dou o calote lá na pessoa, eu compro, eu não pago, o meu cartão de crédito está estourado, o meu nome está no SPC, está no Serasa, e eu estou na igreja louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, como se nada tivesse acontecido. Está errado. Eu não vim trazer uma palavra de autoajuda para você. Hoje eu quero que você saia daqui em crise. Eu quero que você, quando estiver andando para sua casa, você tropece, mas entenda que o Senhor Jesus está presente neste lugar e quer transformar a sua vida. Aleluia. Aconteceu uma ocasião que Jesus, em convivência com seus discípulos, um dia ele tirou o sarrafo e desceu o sarrafo sem dó. E as pessoas naquele dia foram embora, ninguém ficou. Imagine que sermão duro, ninguém ficou. Era no mínimo 5.000 pessoas acompanhando Jesus direto, mas naquele dia ninguém ficou. O aleijado que queria ser curado não ficou, o mudo não ficou, ninguém ficou, todos foram embora. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês querem ir embora também? Porque aquele dia Jesus estava possuído de Deus. Aleluia. Vocês querem ir também? Vai. Mas aí Pedro traz uma palavra revelada. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, modificar algumas coisas, alguns hábitos que nós temos, nós precisamos modificar. Aleluia. E reconhecer que Deus é um Deus geracional. Aleluia. Deus vai trabalhar na sua vida e na vida dos seus filhos, dos seus netos, daqueles que vierem depois de você.
porque Deus é um Deus geracional. O Simei postou lá uma chargezinha lá no grupo e eu estava observando. Eu só não dei meu parecer, mas eu achei interessante. No meu entendimento, o que eu pensei foi o seguinte: aquela locomotiva lá passa, né? E passa só o pontinho dela, mas a fumaça do tamanho do mundo ela deixa para trás. Então é o seguinte: se você não sabe aonde a glória está, veja o rastro dela. Aleluia. E quando você estiver atrás dela, as sementes que você tiver e cair, não se preocupe que aonde cair, esse fenômeno é de Deus. A terra vai produzir, a semente vai cumprir o propósito. Aleluia. E quando nascer uma árvore, ali vai ter uma crisálida, uma lagartinha vai andar e vai fazer um casulo, uma crisálida, ela vai entrar em crise e daquela crise vai nascer uma borboleta ali e vai voar. Aleluia. Glória a Deus. O que eu aprendo? Eu aprendo que quando vem as crises, é um momento que nós precisamos, como panela de pressão, como feijão, por mais duro que seja, é lançado no interior da panela de pressão, com água, e a cozinheira deixa ali por algum tempo, e ali começa uma pressão, começa uma ebulição, e começa um barulho ali, e daqui a pouco aquele feijão que era tão duro, agora está mole, porque deixou-se ser tratado pela circunstância que foi criada. Aleluia. Ele serviu para ser alimento. Muitas vezes nós, no meio da crise, nós começamos a praguejar, nós começamos a xingar, e nós não entendemos que o Senhor está movendo um processo para nos lapidar, para nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores, seres humanos mais amorosos, mais cuidadosos, que se preocupam com os outros. Deus está querendo elevar o nível da igreja. Quando vem a crise, é porque Deus está querendo elevar o nível da igreja. Mas muitas vezes nós não entendemos esse processo. E nós começamos também a questionar como o mundo. Nós começamos a viver com aquilo que o mundo publica. Nós começamos a olhar o que o mundo mostra e ouvir o que o mundo fala, mas nós não ouvimos aquilo que o Senhor fala. Aleluia. Então, mesmo uma pessoa levantada para o propósito, ele comete falhas, ele comete erros. E eu vejo em Sansão aqui, embora os pais de Sansão, aqui no versículo 4, aleluia, diz assim: seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Às vezes eu estou com a minha esposa lá em casa, nós estamos conversando, às vezes nas madrugadas, nós afligidos, preocupados, e aí eu me apego na promessa do Senhor. O Senhor é fiel, aleluia, nada está fora da visão do Senhor, não tem nada fora da visão do Senhor, nada está fora da visão do Senhor. O Senhor contempla ricos, pobres, todos são contemplados pelo Senhor. Até aquela viúva que o pastor falou aqui, que deu lá as moedinhas, ela é vista pelo Senhor. Aleluia. Todos são vistos pelo Senhor. Glória a Deus. E aquilo que eu ofereço para o Senhor, aquilo que eu entrego para o Senhor, fala muito de mim. A oferta que eu levo para o Senhor fala muito de mim. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala, quando for ofertares, tiver algum problema com o irmão tiver algum problema com você, deixa ali antes, vai lá, resolve e volta, e depois você oferece a tua oferta. Aleluia. Amém. Que dias turbulentos, irmãos, que nós estamos vivendo. Que dias turbulentos, tensos.
aonde parece que é difícil declararmos a nossa fé. Tantas coisas que parece que tem se tornado difícil declarar que nós temos um Deus que cuida de nós. E de vez em quando somos levados ao descrédito. E parece que o caos quer invadir a nossa casa. Parece que as ameaças querem invadir a nossa casa. Mas nós precisamos nos levantar. Aleluia. Precisamos levantar como família, como sacerdotes, e declarar: nenhum caos, aleluia, nenhuma maldição, nenhuma peste, nenhum encantamento virá à congregação de ti, ó Jacó, ó Israel. Nenhum mal, nenhuma mortandade, nenhuma peste, nem peste que voa de dia, nem que voa de noite, chegará à tua casa, ó Israel, chegará à tua tenda, ó Israel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entender no meio da crise e fazer a gestão dela, precisa ter uma saúde mental boa. Você precisa estar mentalmente qualificado para sair lá fora, em nome de Jesus. Amém? Foi isso que Josué tinha. Quando Josué viu o povo corrompendo, o povo arrumando outros deuses, arrumando outras coisas, e queriam também distorcer a casa dele, ele chamou e falou: eia, vocês têm liberdade, nós vivemos na democracia, vocês podem escolher quais os deuses que vocês querem. Agora, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Se você viver por especulação externa, a sua moeda sempre vai cair. Aleluia. Mas se você produzir, se você desenvolver sua fé, a sua moeda vai estar valorizada. Aleluia. Porque o Senhor cuida de você. Amém? Nós precisamos mais do que nunca nesses dias ter esse entendimento. O Senhor não abandonou a sua igreja. O Senhor continua presente. O Senhor continua operando. O Senhor continua aí falando com você. O Senhor está aí do seu lado falando com você. Não, pastor, mas tem tempo que eu não ouço a voz de Deus. Ele está lá na sua casa. Vai lá, desliga a sua televisão. Vai lá, sai um pouquinho das suas redes sociais. E vai lá fora, no seu quintal. Fica a sós e começa a olhar para os céus e dizer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Eu te amo, eu te amo. Começa a fazer isso para você ver, aleluia, que Ele começa a se manifestar para você. Aleluia. O detalhe é que nós não fazemos esse exercício espiritual. As nossas casas, nós passamos todo o tempo nas redes sociais. As casas, ninguém se ouve mais um louvor, ninguém ouve mais um sertanejão daquele de 1900 antigamente, aquele corinho avivado igual o Cimei cantou aqui, ó. Não se ouve mais, né? Tá pendurado lá, os instrumentos estão pendurados, estão empoeirados. As pessoas estão preocupando: eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero comprar carro, eu quero comprar casa, e os instrumentos estão pendurados nos salgueiros. Os salgueiros viraram depósito de instrumento. Por quê? Porque está faltando expectativa espiritual, expectativa do céu, expectativa da volta do Senhor. Entender que Ele vem, que Ele vem. Aleluia, o Senhor vem. Glória a Deus. Então, quando eu olho aqui para a vida de Sansão, um cara cheio do poder de Deus, que o Espírito Santo se manifestava de tempo em tempo sobre a vida dele, mas de alguma maneira ele quebra todas as regras, tudo aquilo que fazia parte da consagração dele, que fazia parte da separação dele. Inclusive, quando ele conhece essa mulher aqui de Tina, foi perto de um vinhal, ou seja, ele não podia beber bebida forte. O que a Bíblia fala? Para resistir o diabo,
e fugir da aparência do mal. Do mal eu tenho que fugir. O diabo eu vou resistir porque o Senhor é comigo. Mas da aparência do mal eu tenho que fugir. Não é Satanás que é mais forte. Mas o que pode ser uma fortaleza na sua vida é a tentação. Então é dela que você tem que fugir. E o diabo você resiste em nome de Jesus. Amém? Mas Sansão fez diferente. Embora ele foi instruído, ensinado, e ele tivesse o desejo de desenvolver o ministério dele, ele queria pegar os filisteus e esganar, porque ele cresceu vendo aquilo, mas ele não cumpriu, ele não cuidou, né, dos parâmetros espiritual da vida dele, que era não tocar em defunto, não beber bebida forte e não cortar o cabelo. Aleluia. E ele quebra todas essas regras. Primeiro que quando ele pede, ele conversa com o pai dele que quer casar com essa mulher, e o pai dele fala assim: não tem moça na sua tribo, não tem moça que você possa casar no meio do seu povo, não. E ele falou: eu quero é aquela. E quando eles vão em direção para negociar ali o casamento, negociar quando se... A Bíblia fala que ele sai um leão jovem para atacar ele, e ele pega aquele leão e rasga as mandíbulas daquele leão. E quando ele volta de lá para cá, abelhas tinham feito mel ali dentro da carcaça daquele leão. Já estava só os ossos. E ele vai lá, pega aquele mel e sai comendo pelo meio do caminho. E a Bíblia fala que ele não contou isso para os seus pais. Você vai perceber lá que em várias situações o autor fala assim: ele ocultou isso dos seus pais. Mas chega um momento da minha vida que eu vou reunir todo esse aprendizado e eu vou executar a minha autenticidade. Aleluia. Não que eu seja cópia de alguém, mas alguém investiu em mim, alguém me instruiu, eu aprendi e agora eu também vou ensinar. Os princípios da palavra de Deus permanecem os mesmos. Eu preciso ter obediência. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa foi uma palavra que Samuel falou para Saul, porque Saul cumpriu 99%, mas descumpriu 1%. Não serve, para Deus é total. Aleluia. Para Deus você entrega tudo. Tudo entrego a Ti, tudo entrego a Ti, Senhor. Amém. Eu entrego a minha área emocional para o Senhor. Eu entrego minha área financeira. É tudo eu entrego para o Senhor. É tudo. Aquele texto lá de Apocalipse 3:20, nós pregamos para as pessoas que não conhecem Jesus, mas aquele texto é para a igreja, é para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto é para a igreja, é para nós. O que significa isso, pastor? Às vezes, na minha casa, no meu tabernáculo, na minha casa espiritual, eu deixo o Senhor entrar na cozinha, eu deixo o Senhor entrar no quarto do meu filho, eu deixo o Senhor entrar no banheiro, mas eu não deixo o Senhor entrar no meu quarto. Aleluia. É por isso que Ele está batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar. Batendo Ele está. O detalhe é: alguém está ouvindo? O Senhor sempre está batendo. O que acontece é que muitas vezes nós não conseguimos ouvir, por conta do barulho do mundo, por conta do barulho. Aleluia. O que faltou na vida de Sansão? Sansão teve 3 casamentos desastrosos e morreu sem ninguém. Aleluia.
Sansão, ele faz muita coisa interessante. Ele mata com a queixada de jumento 1000 homens. Ele com 300 raposas, ele põe fogo, né, na plantação de trigo dos filisteus. Ele faz um monte de coisa, mas a vida dele é baseada no engano, é baseado na quebra das normas espirituais, e por isso ele morre. E uma das primeiras coisas que acontece com Sansão é ter os olhos vazados, porque depois que ele oferece uma festa de casamento e bebe bebida forte, depois que ele toca no defunto, com Dalila, a sua terceira relação, ela o convence e ele fala para ela que a força dele está nos cabelos. E ela faz ele dormir ali um sono, corta os cabelos, e aí agora chama o oficial dos filisteus, que pega ele e usa ele aí agora como zombaria, como chacota diante de Israel. Aleluia. Muitas vezes é isso que acontece conosco, quando nós deixamos de cumprir os princípios da palavra do Senhor, deixamos de cumprir as leis do Senhor. Davi fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Lá no Salmo capítulo 1, Davi escreve sobre isso: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aleluia. Você tem feito isso? Meditado na lei do Senhor dia e noite, dia e noite. Aleluia. Só dessa maneira nós vamos conseguir cumprir os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida e para a vida da igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Tem coisas, irmãos, que nós não devemos tirar, mas nós devemos melhorar. Se algum dia o seu pai, a sua mãe falar assim: meu filho, lava os meus pés aqui. Não, mãe, não só os pés, mas eu vou dar um belo banho, eu vou passar um perfume, eu vou fazer uma massagem, eu vou cuidar da senhora, vou cuidar do senhor, faça mais. Aleluia, glória a Deus. Se você quer ir a um lugar onde nunca foi, faça algo que você nunca fez. Glória a Deus, aleluia. Mas em suma, obedeça aos princípios da palavra de Deus, e aqueles que são líder sobre a sua vida, aqueles que instruem você, que te ajudam no seu propósito. Os pais de Sansão auxiliavam ele no propósito, porque Deus já tinha revelado para os pais de Sansão qual que seria o propósito dele. Então os pais de Sansão dedicam tempo, treinamento e cuidado para instruir Sansão, e assim ele é instruído. E quando ele chega o tempo dele marcar o seu tempo, ele começa a fazer aquilo. Só que de alguma maneira ele precipita, porque ele quebra algumas normas e procedimentos, e por isso ele tem os olhos vazados. Então, primeira coisa, a pessoa que não consegue, que trabalha isolado, que pensa em si, que olha só para o seu umbigo, em algum momento ele vai perder a visão. E é o que acontece com Sansão. Ele tem os olhos vazados. E só depois que ele entende, só depois que ele compreende, só depois que ele aprende a trabalhar em equipe. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando ele está lá no templo do Deus dos filisteus, ele ora a Deus, ele se humilha: Senhor, me dá somente dessa vez a força, regenera a minha vida, regenera a minha força, somente essa vez, para que esses filisteus saibam que só o Senhor é Deus. E ele faz essa oração, e ele procura um menino que está por ali,
um jovem e pede a ele: tem como você me levar aonde estão os pilares centrais do templo? Ali ele está aprendendo a trabalhar em equipe. Amém? Ele não ouviu os pais. No primeiro momento ele não sabia trabalhar em equipe, mas agora, a duras penas, ele agora precisa trabalhar em equipe. Os pais se opuseram a ele: não, meu filho, não tem mulher aqui na tribo sua, no meio dos seus. Ele: não, eu quero aquela. Mas agora, nesse segundo momento, ele pede a ajuda de uma outra pessoa. Isso é trabalho em equipe. Você pode me levar até as colunas principais do templo? E o menino leva ele. E lá ele ora, e lá ele encerra ali o ciclo da sua vida. E a Bíblia fala que ele matou mais gente na sua morte do que quando ele estava em vida. Amém? O propósito de Sansão era destruir os filisteus. Em vida, ele matou muito menos do que ele matou na sua morte. Porque depois de uma oração, reconhecendo de arrependimento, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus, vou fazer algo grande através de sua vida. Aleluia. E Deus quer fazer algo grande através da sua vida, meu irmão. Não espere ter os olhos vazados, não espere perder a visão para poder tentar fazer alguma coisa. Faça enquanto você tem, peça ajuda, trabalhe em equipe, ouça os seus líderes, ouça os seus pais, ouça os seus pais, ouça os seus líderes, aleluia, porque tem bênção nisso aí. O Senhor vai te levantar, você vai crescer, aleluia. Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a andar espiritualmente. Você precisa de pessoas que te ajudem, te orientem. Lembra do eunuco? Ele lia Isaías, mas ele não compreendia. Aí Filipe, olha, você quer que eu te explique? Quero. E ele começou a explicar. E eles andando ali, viram uma água. E aquele eunuco falou: tem algum problema se eu quiser batizar? Filipe: não. E já batizou ele imediatamente. Amém? Aleluia. Nós precisamos estar abertos. Nós não andamos sozinhos, nós precisamos de pessoas que nos ensinem. Nós somos nova. Se você chegou na igreja hoje, se você tem pouco tempo, não despreze a companhia dos líderes. Líder do círculo de oração, líder dos jovens, pastor da igreja, o líder do grupo de intercessão, das crianças. Não despreze essa liderança, porque ela vai te ajudar a você cumprir o seu propósito, aquilo que o Senhor tem chamado você. Amém? Quantos podem dizer amém? Aleluia. Talvez nessa noite você tinha uma expectativa de ouvir algo diferente, mas o que o Senhor colocou na mesa para nós nessa noite foi esse alimento. Espero que você consiga digeri-lo. Espero que ao ir para sua casa você perca o sono e você pense e você começa a ruminar novamente tudo que foi falado. E vou dar uma dica para você. Sempre, como o pastor Wesley falou aqui no início do culto, aliás, no momento da oferta, todas as vezes que ele está lendo a Bíblia e que alguma coisa fala com ele, ele corre a caneta e marca. Se alguma coisa falou com você nesse culto, grave, guarde, para que você processe novamente. Glória a Deus. Para que você possa desenvolver, crescer. Aleluia. E para que o Senhor, melhor, para que o Senhor seja contigo. Quando Jesus desenvolvia, quando Jesus crescia, a Bíblia falava que o Senhor era com ele. Onde ele ia, o Senhor era com ele. E o Senhor, a graça de Deus, o Espírito de Deus, usava ele tão maravilhosamente que teve um dia que sua mãe, faltou vinho no casamento, e sua mãe falou assim: ó, Jesus, faltou vinho.
E Jesus falou: aí, o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso, mulher? Não chegou minha hora não, fica tranquila aí, fica na sua. Aleluia. Cumpre a mim, cumprir os desígnios do meu Pai. Aleluia, não chegou minha hora. Isso demonstra uma certa maturidade também, porque quando eu aprendo, e às vezes eu quero ser maior do que o meu discipulador, eu preciso entender que não é minha hora, mas que quando minha hora chegar, eu vou estar disponível de todas as ferramentas, de todas as munições espirituais que eu aprendi para poder dar sequência no meu ministério, no meu propósito, naquilo que o Senhor me chamou. Aleluia. Posso ouvir um amém nessa noite? Vocês lembram quando começou aqui a igreja? Era só um terreno vago. Só uns irmãos enchendo uns pilar com cimento. E o tempo passou, e o tempo passou. Talvez muitos falaram: não vai chegar, não vai dar em nada. Mas alguém foi perseverando, alguém foi investindo, alguém foi perseverando, foi perseverando. E hoje nós estamos aqui. Da mesma forma, a vida espiritual. Ninguém dá nada por você. As pessoas te olham de forma rotulante. Ninguém dá nada por você, mas vai absorvendo, vai crescendo, vai se alimentando, que daqui a pouco o Jeová Jiré vai se revelar em você. Aleluia. O Deus que opera maravilhas vai revelar em você. E você vai entrar no templo e você vai dizer: e o Espírito de Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos e oprimidos, libertar os aprisionados, curar os enfermos. O Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Teve um dia que Jesus entrou no templo e entendeu que era aquela hora. Aleluia, você tem que ter esse entendimento, ter esse discernimento. Chegou minha hora, chegou minha vez, é agora. Aleluia, agora eu vou para cima, agora eu vou em nome de Jesus, agora eu vou para vencer. Aleluia, agora eu vou para pisar, agora eu vou para alcançar em nome de Jesus. Aleluia. Entende o que eu digo nessa noite? Cumprindo os propósitos do Senhor, sem desprezar os ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, torna-se padrão, torna-se referência para a igreja do Senhor. Da mesma forma, irmãos, eu falo para cada um nessa noite aqui: torne-se padrão, torne-se referência. O que é um padrão, uma referência? É algo que eu olho e digo assim: eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser parecido. Aleluia. Sabe o que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Paulo adquiriu um padrão de referência, que ele tem a audácia de dizer: podem me imitar, porque se vocês fizerem isso, vocês vão estar imitando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse padrão que nós queremos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos querem esse padrão aqui nessa noite? Um padrão de excelência. Glória a Deus. É um padrão que não nos oferece bens nesse mundo, mas nos oferece tesouros lá no céu.